Amém? Hoje, domingo, um domingo de Santa Ceia, de Santa Convocação. Eu peço que a igreja, por favor, abra a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, lá no capítulo 14. Você que já achou, você se coloque em pé, por favor. Livro de João, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedides em meu nome, fale comigo, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Até aqui. Continue ainda com a sua Bíblia aberta, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja essa manhã, numa manhã de santa convocação, ó Deus, onde nós estamos perante a Tua mesa, para, Senhor, lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Abra, Senhor, agora os ouvidos do Teu povo aqui, que a Tua palavra penetre no coração deles, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar a minha vida aqui como pregador. Senhor, eu declaro agora que eles, Senhor, a partir de agora, ouçam, Senhor, a Tua voz, não a voz aqui, Senhor, do pregador, mas sim a Tua voz. E tudo aquilo que for feito aqui, Senhor, neste momento, Deus, de comunhão, que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Desde já, Senhor, eu repreendo agora, ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito de cansaço, de sonolência, que possa perturbar e tentar tirar, Senhor, agora a atenção da Tua palavra, está amarrado e paralisado em nome de Jesus, e que Tua palavra tenha total liberdade e liberalidade neste local. É o que nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Aqui no livro de João, capítulo 14, de maneira muito rápida, esse contexto aqui, se você olhar na sua Bíblia, você talvez vai encontrar ali, dizendo que Jesus estava ali confortando os seus discípulos. Na verdade, ali o Senhor começa a dizer que a partida dele já estava próxima, e para onde ele iria, e aquilo que os seus discípulos fariam a partir dali. E o Senhor começa agora a preparar agora a partida dele, e o coração dos seus discípulos. E você, depois, meu irmão, pode ler o capítulo 13, o capítulo 14, e você vai ver exatamente isso. Mas uma coisa que muito linda, quando a gente olha para os discípulos, porque o Senhor está ali com os seus discípulos, é que o Senhor, durante todo o tempo dele de ministério, durante os 3 anos, ele andou, na verdade ele escolheu, ele andou, ele preparou esses homens para fazer coisas maiores do que ele. Olha que coisa incrível. Ele sendo 100% homem, 100% Deus, ele estava preparando aqueles homens para continuar fazendo as obras que ele fez, e ele fala aqui que ainda outras maiores seriam feitas. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o Senhor morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e esses homens agora se tornaram esses agentes de fé, esses agentes da palavra, mas principalmente, quando você lê todos os evangelhos, vocês vão acabar vendo que esses homens se tornaram agentes de milagres. E desde então, dos discípulos do Senhor Jesus, dos apóstolos, isso foi caminhando durante todos esses anos, 2000 e pouquinhos anos, até chegar aonde? Até chegar em você que está sentado aí hoje. Foi exatamente dessa maneira. Meus irmãos, durante todos esses séculos, o que o Senhor fez, e que Ele está fazendo, e que Ele vai continuar fazendo, é procurar homens e mulheres que estejam dispostos a se tornar esses agentes de milagres. E o Senhor sabia, e Ele sabe que Ele vai encontrar.
E eu posso dizer para você, nesta manhã, que o Senhor está à procura dessas pessoas neste lugar. Porque você não saiu da sua casa à toa. Não foi a tua vontade própria que te trouxe até aqui. Mas quem te trouxe até aqui foi o Senhor. E Ele está disposto a encontrar essa manhã pessoas exatamente como os discípulos dele naquela época. Homens e mulheres dispostos a isso. Para que se torne agentes de milagres. E eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, essa manhã. Você é esse agente de milagre. Olha para o seu irmão do lado e fala assim para ele. Você é um agente de milagre. E você tem que entender que quem vai fazer isso é o Senhor. E Ele tem o desejo, Ele está desejoso realmente para fazer isso na vida das pessoas. Entenda, muitos aqui, a grande maioria, quase na totalidade, já aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas o Senhor não apenas quis que você o aceitasse, na verdade isso foi o desejo dEle, para você apenas viver a eternidade com Ele. Não é esse o desejo do Senhor, apenas o desejo dEle. Mas realmente Ele quer que você se torne esse agente de milagres, assim como os apóstolos, seus discípulos se tornaram. Não é apenas aceitar o Senhor Jesus Cristo e esperar a tua morte e viver agora com Ele na eternidade, porque isso já está reservado a nós, já está garantido. Mas da mesma forma agora que esta palavra chegou até nós durante todos esses séculos e esses 2 milênios que já se passaram, tem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e que está esperando você abrir a boca para ela. Essa semana eu encontrei um irmão amado que me levou até o Senhor Jesus Cristo. E foi muito gostoso e a gente sentiu, a gente participou daquela alegria, porque hoje ele não está mais nesse ministério. E eu fui fazer ali um serviço, um trabalho, encontrei ele ali. E eu falei para as pessoas, falei assim, esse homem, ele entrou dentro da minha casa quando eu estava endemoniado e falou da palavra do Senhor, levou eu para a igreja, cuidou de mim, tirou os carrapichos. E essa palavra entrou no meu coração e hoje eu tenho a oportunidade de estar pregando ela. Lembre-se que você pode ser usado para isso. E na verdade é o desejo do nosso Deus que você seja usado para isso. No seu trabalho, na escola, no emprego, na empresa, aonde você for. Uma única palavra que você falar do Senhor Jesus Cristo para aquela vida, pode transformar e levar essa pessoa até o céu. E o Senhor está disposto. É exatamente isso que Ele quer. E nós temos que ser esse agente de milagre. Mas existem algumas características intrínsecas nesses agentes. E eu gostaria de falar para você que quando a gente olha ali no capítulo 14 de João, o Senhor fala assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quem está falando aqui? É o Senhor Jesus. O Senhor mente? Mente, igreja? Não. Então, se Ele está falando que nós faríamos as obras que Ele fez, é porque isso vai acontecer. E Ele vai mais longe, né? E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando eu falo essa palavra agente, né, no dicionário português, no nosso dicionário, ela significa que é designação de alguém que age. Alguém que pratica uma ação, representa outrem, trabalha para uma agência ou exerce uma função. Mas o significado mais bonito que eu encontrei, a principal característica de um agente é representar alguém. Assim como se você um dia for viajar e você passar por uma alfândega e ali pedir o teu passaporte, quem vai pedir o teu passaporte ali é um agente. E esse agente ele está representando quem? A própria federação, o país. E se ele falar para você não vai entrar, meu irmão, você não entra no país. Porque ele tem esse poder. Ele está representando aquele país. Então, meu irmão, você tem uma função de representar o Senhor Jesus nesta terra. Você é esse agente. Mas para ser esse agente, para ser essa pessoa realmente, que vai agora representar essa outra pessoa, que não é qualquer pessoa. Porque você foi chamado para representar o próprio Senhor Jesus Cristo. E é exatamente o que ele está falando aqui. Você tem que ter uma característica.
você tem que ter disponibilidade para isso. Fale comigo, disponibilidade. Você tem que estar disponível para isso. Quando a gente fala de disponibilidade, meu irmão, é uma coisa meio complicada, porque cada um tem o seu rito, né, de vida, o seu trabalho, o seu estudo. Cada um é diferente aqui do outro, não é? Mas o Senhor procura pessoas que estejam disponíveis para ser esse agente de milagre. Ele não está esperando a tua disponibilidade para isso. Você tem que estar disposto a ser essa pessoa. E se você estiver disposto a ser essa pessoa, você vai fazer a mesma obra que o Senhor fez. E outras maiores ainda você fará. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, você que está aqui hoje. Eu vou fazer essa pergunta, entenda, vocês estão comigo? Amém? Você tem 3 segundos. Quanto tempo? 3 segundos para responder. Você não vai responder para ninguém do teu lado, nem para mim, mas para você. Tá bom? Estamos juntos? Amém? Pense agora, de maneira rápida, em uma meta para o ano 2026. 1, 2, 3. Pensaram? Todos pensaram? Olha, é comum, nós estamos no início do ano. É comum, isso é bom, é saudável, nós colocarmos metas. Agora, essa meta que você pensou, talvez seja, esse ano eu quero me formar, entrar na faculdade, esse ano eu quero arrumar um casamento, eu quero casar, vai recebendo aí, hein? Esse ano eu quero comprar uma casa, esse ano eu quero trocar o meu carro, esse ano eu quero terminar os meus estudos. Bom, eu tenho certeza que são muitos desejos aqui. Agora, quanto tempo vai levar para você fazer isto? Vou mais longe. Quanto tempo você vai ter que ter disponível para que isso aconteça na tua vida? 1 dia? 1 hora? 1 mês? 1 ano? São muitos. Porque são muitos desejos. Amém? Agora, eu quero fazer uma pergunta para você novamente, mas também você não vai responder para mim. Dessa pergunta que eu fiz de meta, não levante a mão. Quem aqui pensou em fazer algo para o Senhor Jesus Cristo agora no ano 2026, quando eu pedi? Teve uma pessoa que levantou a mão, mas não precisa levantar a mão para mim. Dessa meta que eu falei, o que você quer fazer, pretende fazer no ano 2026? O bispo Clodoaldo aqui colocou essa meta na casa dele. Olha, não estou aqui te julgando. Estou falando como está o nosso coração diante desse mundo. Porque nós estamos disponíveis para fazer muitas coisas. E a gente, às vezes, chega à exaustão para tentar fazer com que aquilo aconteça na nossa vida. E talvez tenha passado o ano inteirinho, 2025, e você fez tantas coisas, você alcançou tantos objetivos, mas para o reino, você não se moveu. Para o reino, você não estava disponível ainda. Muitos pensam, olha, eu vou estar disponível quando eu terminar minha faculdade. Eu vou estar disponível quando realmente eu me casar, está uma correria, eu estou noivo agora, eu estou comprando a casa. Eu já passei por isso ano passado com a Bianca, eu sei que é uma correria. Olha, eu vou estar disponível para o Senhor quando o meu filho, ele não ser mais bebê e ele tiver com 5, 10, 15 anos, aí eu vou estar disponível para servir o Senhor. E muitos, eu digo isso, muitos, não dentro da igreja Resgate, tá bom? Muitos pensam assim. Exatamente. O tempo é gerido desta maneira. A disponibilidade para as coisas do Senhor, ela sempre vai ficando do lado. E talvez você tenha passado o ano inteirinho, e você estava disponível para fazer e fez um monte de coisa. Mas para se tornar um agente de milagres, você não se moveu. Então essa manhã, em nome de Jesus, eu quero quebrar isso, interromper isso na tua vida. Que esse ano de 2026 você se mova para o reino. Que realmente você se torne esse agente de milagres. Que você coloque essa disponibilidade e arrume essa disponibilidade no seu tempo, no seu dia. E eu posso falar para você que você tem para você fazer algo para o reino. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã? Porque o Senhor está esperando isso. Quando a gente olha para os discípulos, o Senhor estava passando ali à beira do mar da Galileia.
E o Senhor chama aqueles pescadores, vem, me siga. São 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. Eles relutaram em seguir o Senhor Jesus? Relutaram ou não? Não, a palavra diz que eles largaram as suas redes e foram e seguiram o Senhor. Mateus, como um cobrador de impostos, largou tudo e foi seguir o Senhor. E eu tenho certeza que aquele tempo era muito mais difícil do que o nosso tempo. Hoje nós temos tecnologia, nós temos carro, né? Nós temos a moto, nós temos veículos, até chegar a este lugar aqui de comunhão. Então, meus irmãos, o Senhor quer realmente e deseja de encontrar pessoas que estejam disponíveis para se tornar esses agentes de milagres. E se você está disponível, tenha certeza que você vai alcançar isso. E você vai ser essa pessoa disponível para que o Senhor use através da tua vida o poder dele para chegar a outra vida de outra pessoa. Assim como aconteceu comigo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu queria aqui dar um exemplo de alguns homens que estiveram disponíveis ao Senhor. E olha, se você estiver disponível para coisas do Senhor, as coisas dele, você não apenas verá o milagre acontecer na tua vida, mas você vai ser o agente de milagres na vida de outra pessoa. Quem aqui quer se tornar um agente de milagre? Meu irmão, não tenha medo de levantar a mão, porque esses homens que eu vou relatar aqui, todos eles, quando o Senhor chamou eles falaram a mesma coisa: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade. Olhamos lá para a vida de Abraão. Abraão é chamado agora a sacrificar o seu único filho. Seu único filho. Acho que não foi uma coisa muito boa de se ouvir, não é verdade? E ali, não precisa abrir, a palavra fala em Gênesis 22:1. Depois dessas coisas, pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Se você ouvir a voz do Senhor durante essa pregação, na sua casa, e o Senhor te chamar, meu irmão, você esteja com seu coração pronto, alegre, disponível para falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, me usa. Moisés, Êxodo 3, capítulo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E quem foi Moisés? Quando ele falou: eis-me aqui, ele só libertou o povo lá do Egito. Abriu o mar vermelho. Viu o maná descer do céu. Meu irmão, se você está disponível para o Senhor, você fala: eis-me aqui, os teus olhos vão contemplar os milagres acontecer. Talvez você esteja tanto tempo na igreja e você não vê o milagre acontecer, e você está esperando esse milagre acontecer. Talvez o Senhor quer usar a tua vida, para que você, através do poder dele, do poder do Espírito Santo de Deus, você haja na vida daquela pessoa, para que o milagre aconteça, e o milagre venha acontecer na tua vida. Você talvez esteja esperando esse milagre acontecer, e a única coisa que o Senhor está te falando: eu quero te usar. Eu quero te usar. E se o Senhor falar isso para você, e olha, e Ele fala: eis-me aqui, Senhor. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para Isaías, o profeta. Isaías capítulo 6, versículo 8, a palavra nos diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Ele só anunciou a vinda de Cristo. Ele só falou que ele seria chamado Emanuel. Esse homem só anunciou, bispo Clodoaldo, que Maria, né, que uma mulher estaria grávida do Espírito Santo. Só isso. Ele viu os milagres acontecer porque ele estava disponível. E por último aqui, Ananias. Ananias, Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor pega e fala para ele então a entrar na cidade, na rua direita,
e nada mais, nada menos, orar, impor a mão sobre quem? Sobre Paulo. Lembre-se que esse homem, o que ele fazia? Ele ia atrás do cristão, e ele matava os cristãos. E ele se colocou na presença do Senhor. Eis-me aqui. E este homem foi até lá, impôs as mãos, orou por este homem, e se tornou um dos maiores apóstolos que nós conhecemos. Você é essa pessoa que pode ser chamada para colocar a mão na cabeça de uma pessoa e mudar a vida dessa pessoa através da palavra do Senhor. Esteja disponível para o Senhor, meu irmão. Seja esse agente de milagres. O Senhor está esperando isso. E talvez você fique esperando e imaginando que os agentes de milagres são as pessoas, bispo, pastor, o apóstolo, né, os diáconos, os ministros estão aqui. Talvez você esteja achando que apenas um agente de milagres tem que ser uma pessoa talentosa, uma pessoa reconhecida, uma pessoa cheia de estudo. Mas quando nós olhamos para os apóstolos, a gente vê que não é nada disso. O Senhor está à procura apenas de pessoas disponíveis. E quem nesta manhã está disponível aqui? Fale para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Me usa. Meu irmão, isso tem que partir do seu coração, não é apenas o falar da tua boca. Fale para o Senhor: pode me usar, Senhor. Minha vida está no teu altar, Eu não sou perfeito, mas eu estou disponível. Me usa. Meu irmão, nós não somos perfeitos. O Senhor sabe disso, mas Ele vai te usar. Tenha disponibilidade. Dentro do seu dia, dentro do seu tempo, esteja disponível para o Senhor. Você não precisa, como eu falei aqui, ser um pastor, um bispo, um ministro. Não. Esteja apenas disponível, porque Ele vai te usar. A segunda característica de um agente de milagres, ele tem que ter intrepidez. E que essa palavra que é muito falada nos púlpitos das igrejas, intrepidez, significa coragem. Intrepidez no latim, intrépidos, significa não assustado, pessoa destemida, caracterizado pela coragem inabalável, bravura ou ausência de medo, ou hesitação diante de perigos ou riscos ou situações difíceis. Mas no grego, essa palavra chama paresia, chama-se paresia no grego. Confiança aberta e destemida, coragem entusiástica, audácia, segurança. É a mesma palavra que está nos evangelhos. Eu achei muito bonito, porque coragem entusiástica. Não é aquela coragem, olha, vamos fazer isso? Vamos fazer. Não, vai dar certo. Não, vai dar certo. Mas no fundo você está esperando que não dê certo. Mas aquela pessoa aqui, o entusiasta, que tem intrepidez, paresia, é aquela pessoa que realmente tem essa coragem entusiástica. Não, vai dar certo, vamos lá, o Senhor é conosco, eu vou vencer esse câncer, eu vou restabelecer meu casamento, eu vou trazer a minha família para a casa do Senhor, vai dar certo, eu vou abrir minha empresa, eu vou ser promovido na empresa, esse ano 2026 vai ser um ano doce, essa palavra já está decretada sobre nós. Essa é a coragem entusiástica, é a intrepidez. A palavra do Senhor fala isso. Então, esteja disponível e seja intrépido. Tenha coragem. Bispo, mas eu não tenho coragem. Porque a minha vida inteirinha eu passei medo. Eu tive traumas na minha infância. Eu tive traumas na minha adolescência. Eu tive trauma no meu casamento. E a única coisa que eu sei sentir é medo. Peça para o Senhor a intrepidez dEle, porque Ele é poderoso para retirar isso. Para mudar esse medo que está no seu coração de avançar em muitas coisas e colocar a coragem dEle em você. Quando a gente fala da questão de intrepidez, é muito bonito, porque se você olhar lá no livro de Atos, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 3, vai mostrar essa intrepidez, essa coragem entusiástica de dois homens, de Pedro e de João. E eles estão agora seguindo ali, indo até o templo, e eles vão encontrar ali um coxo de nascença, que era colocado ali na porta do templo, capítulo 3.
E essa pessoa, esse coxo, vai mendigar, vai pedir para eles alguma coisa. E aquela palavra que todo mundo conhece, que é muito linda, ele fita ali os olhos em Pedro e João, e ali ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele pega esse coxo pela mão direita, levanta e lhe dá um salto. Que intrepidez, que coragem, meu irmão. Talvez tem pessoas dentro da sua casa que estão doentes e você não teve coragem de orar por ela. Pessoas estão doentes dentro do local do seu trabalho e você sabe que aquela pessoa está doente e você ainda está paralisado, talvez de chegar ali no banheiro com ela e falar: olha, eu vejo que você está passando por uma situação, eu gostaria de orar por você. Disponibilidade, coragem, e saiba que você vai fazer as obras que o Senhor fez e ainda maiores fará, porque Ele está dizendo isso. Tenha essa intrepidez. Você precisa dessa intrepidez que vem do Senhor. E ali então, voltando lá, esse coxo é curado, entra dentro do templo, todo mundo fica abismado, e ali os sacerdotes, né, que estavam ali, né, não estavam gostando daquilo que estava acontecendo, porque estavam falando de quem era o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo aqui já tinha ressuscitado, assunto aos céus. E esses homens então eles são presos. Você pode ver no capítulo 3, no capítulo 4. E ali agora estão perante o Sinédrio. E o Sinédrio, para vocês terem ideia, é como se fosse o STF hoje, tá bom? Uma coisa não era boa não, tá bom? A coisa era complicada. E eles estão exatamente ali, no Sinédrio. E eles ali com toda autoridade e coragem, eles falam que eles só fizeram aquilo lá, porque foi através do nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, eles estavam presos e eles poderiam morrer por isso. Disponibilidade, coragem, intrepidez. E ali a palavra ainda fala em Atos capítulo 4, versículo 3. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam nele, que eles haviam estado com Jesus. A palavra fala: olha, esses caras são incultos, são iletrados, como eles estão falando essas coisas para nós? Coragem. Meu irmão, que o Senhor te dê coragem essa manhã, em nome de Jesus, para você poder abrir a sua boca e falar da palavra e o amor do Senhor para as pessoas. Bispo, mas eu não sei nem falar. O Senhor vai tocar na sua boca, em nome de Jesus. E você vai intrepidez, você vai ter essa coragem para falar. E quando, meu irmão, você obtém essa intrepidez, essa coragem, meu irmão, você vai ver o milagre acontecer. E através daquilo que você fizer, onde você colocar as suas mãos, uma palavra que você liberar, você vai ver em nome de Jesus o milagre acontecer. Bispo, eu não acredito nisso, porque eu sou uma pessoa comum. A palavra fala aqui que esses homens eram iletrados. Pode olhar lá. Eles eram iletrados. E o Senhor agora usa eles. E o Senhor está pronto para usar pessoas assim. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12. Olha aqui o Senhor faz na vida de quem está disponível. Você está disponível? E aquele que tem coragem, aquele que tem intrepidez. Que o Senhor dê essa coragem essa manhã para muitos aqui, em nome de Jesus. A palavra fala assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia o milagre? A palavra fala assim: e Deus, quem está fazendo é Deus. Nunca se esqueça disso. A fonte é Deus. A fonte da bênção é Deus. A fonte do milagre é o Senhor. E você é o agente de milagres. Você é essa pessoa agora, o canal da bênção. Olha que coisa linda. Tome isso para a sua vida. Você é esse canal de bênção. Volta para o texto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Esse vai ser você. Meu irmão, não estou mentindo, quem está falando aqui é o Senhor.
que você faria as mesmas obras dele, e obras maiores você faria. Que os espíritos demoníacos das pessoas, as pessoas estão doentes, batem em retirada quando você colocar a mão sobre ela, ou quando você apenas falar, você está curado em nome de Jesus. Que você use dessa intrepidez, dessa coragem, porque essa coragem parte de quem? Vem do Senhor. Atos capítulo 5, lá no versículo 14 e 15, a palavra nos fala: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Meu Deus, meu Pai, que disponibilidade, que coragem, que intrepidez. Imagine onde esses homens passavam. As pessoas levavam os acamados, os doentes, para que apenas a sombra deles tocassem neles, nesses enfermos, e eles eram curados. Você é um agente de milagres. Meu irmão, não pense que esses agentes de milagres, os discípulos, os apóstolos, isso acabou com eles. Não, chegou através de você, através deles, e isso chegou até você, está disponível a cada um de nós. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero ver com os meus olhos o milagre acontecer na minha vida, mas que eu seja esse canal, a fonte é o Senhor, mas que eu seja esse canal de bênção. A disponibilidade e intrepidez farão de você um agente de milagres nessa geração. O Senhor fez você nascer neste tempo, nessa geração, para você ser esse agente de milagres. Eis-me aqui. Fala: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. E mais uma característica que o agente de milagres ele precisa ter: comunhão intencional. Fale comigo: comunhão intencional. Bom, comunhão todo mundo sabe o que é, né? É isso agora que nós estamos aqui, ó, nesse momento de comunhão. Mas a comunhão intencional é aquela quando eu tenho a intenção agora de ter comunhão com alguém. Ó, entenda que o Senhor está falando com você agora. Comunhão intencional é quando agora eu desejo ter a comunhão com alguém. E a comunhão só vai acontecer se tiver no mínimo 2 pessoas. Não há possibilidade de ter comunhão sozinho. Não há possibilidade de você ter comunhão na sua casa sozinho. Eu não vou mais na igreja, porque a igreja me machucou, o irmão não falou aí para mim, o irmão virou a cara, eu não vou mais lá, eu vou ficar na minha casa, porque a minha casa é a igreja. Meu irmão, comunhão acontece entre 2 pessoas. A igreja é lugar de comunhão. Amém? Estamos juntos? Então, nós precisamos ter essa comunhão intencional. Eu tenho que ter disponibilidade, coragem, intrepidez. E, principalmente, ter comunhão intencional. Com quem? Com o Senhor. Essa comunhão eu tenho que ter todos os dias da minha vida. Seja desde o meu amanhecer, meu acordar, até o anoitecer, quando eu vou dormir. Essa comunhão ela tem que ser intencional. Como eu falei, essa comunhão só acontece entre 2 pessoas. Nós e quem? E o Senhor Jesus. Nós e o nosso Deus. João capítulo 15, versículo 5, a palavra nos fala assim. Quem está falando aqui é o Senhor, amém? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E tem muito crente que não tem comunhão com o Senhor, essa comunhão intencional, querendo fazer coisas. Pode fazer coisa para o homem, que logo vai ser descoberto. Porque se o Senhor não estiver nisso, não vai acontecer nada. Ele mesmo está dizendo: sem mim nada podeis fazer. A comunhão gera intimidade, a intimidade gera poder. Lá em Atos 2:42, a palavra fala, né? Como viviam os cristãos daquela época. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é ter comunhão. É isso que nós estamos fazendo hoje, perante a mesa do Senhor. Perante a mesa dele.
tenha comunhão intencional com o teu Deus. O significado no grego de comunhão é uma palavra muito bonita, chamada koinonia. E ela significa no grego, relação, comunhão, intimidade. Meu irmão, é isso que nós precisamos ter, intimidade com o Senhor. A comunhão fará o agente de milagres suportar as aflições, suportar as dores, as adversidades, e trará a alegria para você. Só o Senhor pode trazer alegria, e isso só vai acontecer quando você tiver comunhão intencional com Ele. E é muito bonito porque a palavra mostra esses dois tipos de comunhão. A comunhão do homem com Deus e a comunhão de Deus com o homem. Olha só, porque essa comunhão só acontece entre duas pessoas. Lá em Jó capítulo 42, no versículo 4 e 5. Lembre-se, Jó aqui está no final da vida dele. Ele tinha passado todas as aflições, tinha perdido, a família dele, todos os bens, úlceras, no corpo, na planta dos pés, tudo aquilo que aconteceu. Leia o livro de Jó. E depois o Senhor vai restabelecer tudo para ele. Tudo, em dobro. E ali agora, Jó vai falar algo muito bonito para o Senhor. Escuta-me, pois, havia dito, eu falarei, eu te perguntei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que lindo, né? Comunhão, meu irmão. Em meio à diversidade, qual é o problema que está passando agora? É um problema no casamento? É um problema financeiro? É um problema, é uma doença? É um câncer, diabetes, o reumatismo? É uma morte? Meu irmão, entenda. Você vai passar esse tempo, e esse tempo vai passar. Não perca a comunhão com o teu Deus. Para você não apenas ouvir falar quem é Ele, do poder dEle, mas para os seus olhos o verem. Deseje isso no teu coração. Então, essa é a comunhão intencional do homem com Deus. E tem a comunhão agora intencional de Deus com o homem, que ela é muito linda. Descrita lá no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 15, 16, 17. Um homem que teve muita comunhão com o Senhor, chamado Moisés. Então Ló mostra a comunhão intencional dele, do homem para com Deus. Mas em Êxodo 33, 15, 16, 17, vai mostrar agora de Deus com o homem. Eu vou ler o capítulo 15 e o 17, o versículo 15 e 17. A palavra fala, então lhe disse Moisés, está falando isso para o Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque ali o Senhor estava falando para ele caminhar com aquele povo de dura serviço, um povo que tinha anteriormente subido, ele tinha subido ao monte, tinha feito ali o bezerro de ouro, ele sabia que era o povo, e agora ele está com medo de sair com esse povo, e o Senhor fala, eu não vou me colocar no meio de vocês agora, porque se eu fizer isso eu vou consumir todos vocês, porque este povo de dura serviço. E isso abateu o coração deste homem, e ele fala exatamente, Senhor, se não for para o Senhor ir comigo, ir com a gente, então não me faça sair daqui. E ali então o Senhor vai responder no versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Meu irmão, qual é a dificuldade que você está passando? Saiba que o Senhor te conhece pelo nome. Ele não vai desamparar você. Ele não desampara aquele realmente que é o agente de milagres. Assim como ele não desamparou os discípulos dele, o apóstolo dele. E durante todo esse tempo, aqueles realmente que tiveram disponibilidade, coragem e comunhão com ele, ele não desamparou e não vai desamparar. Você não está sozinho. Seja um agente de milagres. Coloque isso diante do Senhor, para que o Senhor use a tua vida. E através do poder que emana dele, você seja o canal de bênção. Assim como eu encontrei aquele irmão, e ao qual eu fiquei muito feliz por ter encontrado ele, porque ele teve isso. Ele teve disponibilidade, né amor? A Cecília sabe muito bem disso.
Ele saiu do serviço dele, cansado, e ele foi lá. Disponibilidade. Ele teve coragem de entrar dentro da minha casa. Eu estou falando endemoniado, meus irmãos, porque eu estava assim. Não tenho medo de falar. Ele teve coragem de falar da palavra do Senhor e tocar em mim e me acalmar aquele dia. E principalmente me mostrou o que é ter comunhão com o Senhor através da igreja. Que você seja usado por isso também. Que o Senhor te use em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Feche, não levante. Feche os teus olhos. O Senhor, nessa manhã, Ele está à procura desses agentes. Homens e mulheres. Dispostos a ser esse canal de bênção, de poder de Deus na terra. O Senhor está à procura. O Senhor, Ele passeia aqui esta manhã. E Ele sabe o coração, Ele vê o coração de todos aqui. Feche os seus olhos, tem esse tempo com o Senhor. Ele sabe aquele que está disponível. Aquele realmente que quer se tornar e ser esse agente de milagre. Se você entrou aqui essa manhã, você ouviu a palavra, e você precisa se tornar mais disponível para Deus. Se você entrou aqui essa manhã e você precisa de mais intrepidez, de mais coragem, de mais ousadia. Se você entrou aqui esta manhã e você precisa renovar essa comunhão com o Senhor, eu gostaria que você ficasse em pé agora. Eu gostaria de orar por você. Você que entende que é um agente de milagres. Você que quer organizar a tua vida e ter um tempo disponível do Senhor. Você que olhou para isso, para a palavra, você ouviu falar: Senhor, eu passei o ano 2025, fiz tantas coisas. E eu não tive um tempo disponível para o Senhor. E eu quero realmente renovar isso. Eu quero ter um tempo disponível, um tempo prazeroso na tua presença. Se coloque em pé. Se você olhou, você ouviu a palavra, e você fala assim: olha, eu não tenho coragem de abrir a minha boca para falar da tua palavra. Eu amo o Senhor, eu me entristeço com isso. Senhor, dá essa coragem para essa pessoa agora, para ela ficar em pé. Senhor, dá intrepidez para ela agora. E se você entrou aqui, você quer renovar essa comunhão com o Senhor, você olhou para tudo isso, você ouviu a palavra, e você se sente distante do Senhor, lembre-se, a comunhão ela é intencional. Eu quero dizer algo para você: o Senhor nunca se apartou de você, Ele nunca deixou. O que Ele quer realmente ter com você é essa comunhão intencional. Senhor, estão aqui os teus filhos, ó Deus, que esta manhã, Senhor, se colocaram em pé e reconheceram, Senhor, que querem uma renovação nessas 3 áreas. Querem ter, Senhor, mais disponibilidade para o Senhor. Querem se tornarem, Senhor, intrépidos, corajosos, ó Deus, diante da tua palavra. Querem ter ousadia. Aqueles que ficaram aqui em pé, Senhor, querem renovar a comunhão com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu peço agora, no teu santo nome, renova, Senhor, essas áreas. A disponibilidade, Senhor, a coragem, a comunhão. Pai Todo-Poderoso, derrama do teu poder sobre a vida deles. Eu declaro em nome de Jesus, que serão agentes de milagres nesta terra. Homens e mulheres cheios do teu poder, do poder do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que se achegarão às outras pessoas, aos enfermos, aos doentes, aos cativos, aqueles que estão sofrendo de doenças. Senhor, usa esses que estão em pé agora, Pai. Usa eles, ó Deus, em nome de Jesus. E que ao findar agora de 2026, eles possam se alegrar e ter no coração deles: obrigado, Senhor, porque o Senhor me usou. Eu vi os teus milagres acontecerem na minha vida e na vida das outras pessoas. Usa eles, ó Deus. Renova, Senhor, agora essas características, ó Deus, nessas pessoas. Eu gostaria que agora a igreja toda ficasse em pé. Vamos orar ao Senhor, nós estamos terminando. Nós vamos tomar agora a Santa Ceia. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui esta manhã. Glorificado seja o teu santo nome.
que nós possamos ser na terra, Senhor, esses agentes de milagres. Que nós possamos ser realmente, Senhor, essas pessoas que falarão, Senhor, que terão disponibilidade, que usarão da ousadia, da tua intrepidez, que andarão em comunhão contigo. Sim, eu declaro isso sobre a vida de cada um deles. E eu declaro, Senhor, que esse ano 2026, nós já temos a palavra declarada sobre a nossa vida este ano. Será um ano doce. Então eu declaro, Senhor, também que nessa área seja um ano doce. Que eles escolham, Senhor, o melhor desta terra. Que ele se achegue entre lugares ao qual as outras pessoas não têm a disponibilidade, a coragem e nem a comunhão contigo para entrar, mas que o teu povo aqui consiga, que eles entrem e que eles sejam usados pelo teu poder, que eles sejam um canal de bênçãos na casa, no meio da família, no trabalho, Senhor, na empresa deles, nas escolas, que sim, eles sejam essa fonte, Senhor, de poder e de bênção, Senhor, que emana do teu santo nome. Glorificado seja o teu santo nome por tudo. Eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer por esse ano que se inicia. Eu quero te agradecer porque o Senhor reuniu uma multidão de agentes de milagres, ao qual o Senhor mesmo chamou eles por cada um do seu nome. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, se fazendo presente aqui neste lugar. Prepara o nosso coração agora, Senhor, para a ceia, para esse momento de comunhão, de relembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E que esse momento seja realmente um momento de alegria, mas principalmente um momento de comunhão. Glorificado seja o teu santo nome. Eu te agradeço por essa palavra a qual o Senhor trouxe para nós aqui. Em nome de Jesus, amém, amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, nós vamos servir a ceia. Eu gostaria de chamar os oficiais que nos ajudarão, por favor. Você está feliz? Está feliz? Lembre-se, você é um agente de milagres. O Senhor te chamou para isso. Não guarde o talento que Ele te deu. Enquanto a gente se organiza, se você ler no livro de Mateus capítulo 22, e o bispo Clodoaldo até tocou isso aqui no momento da reunião, e eu creio que ele foi usado por Deus para falar isso. Ali vai falar uma parábola das bodas de um casamento, onde um rei, ele prepara o casamento do filho dele, e ele chama as pessoas para aquele casamento. Entenda? Amém? Todos estão me ouvindo? E ali as pessoas começam a dar desculpas, porque eu não posso, porque eu vou estar no campo, eu não posso porque eu vou fazer isso, não posso porque eu vou fazer aquilo. E ali o rei, ele fica irado, e ele fala para o servo dele: servos, saiam pelas ruas, saiam pelas encruzilhadas, tragam aquele que está disposto. E ali, a palavra fala, bons e maus vieram e participaram ali daquela boda. Esteja disponível no Senhor. Quando o Senhor te chamar, não fale: Senhor, eu preciso fazer isso primeiro. Eu não preciso vender minha junta de bois. Eu não preciso cuidar do meu campo. Porque, meu irmão, minha irmã, assim como a parábola, o Senhor vai buscar aquele que está disponível. E Ele vai usar essa pessoa. Ele vai derramar a bênção dEle. Ele vai usar essa pessoa como canal de bênção. Você é escolhido para isso. Não perca a oportunidade. Amém? Hoje, como eu falei, uma manhã de santa convocação, de comunhão, onde nós teremos a oportunidade, mais uma vez, de celebrar aquilo que o Senhor fez na cruz. Por amor a mim, por amor a cada um de nós, de vocês, o Senhor foi até o fim. Foi pregado naquele madeiro, derramou do teu sangue,
para que nós tivéssemos vida, para que os pecados nossos fossem perdoados. E este mesmo Jesus não se encontra pregado lá, como muitos ainda colocam como imagem pregado. Não, o nosso Deus está vivo. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive. E uma coisa que Ele deixou para nós é que a gente fizesse agora isto, esse momento de comunhão, essa ceia, relembrando dos feitos dEle, mas que a gente fizesse isso até a vinda dEle. E é isso que nós vamos fazer agora, amém? Nós estamos aqui diante dos elementos do pão e do suco da vide. Na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou do pão, Ele o abençoou e Ele o partiu. E Ele deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, Ele pegou também do cálice, do suco da vida, e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado para a remissão dos pecados, em favor de muitos. E glória a Deus por isso, porque foi através disso que o Senhor nos deu a vida eterna. Feche teus olhos agora. A palavra do Senhor, ela diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que o homem se examinasse, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Examine agora o teu coração, como está o teu coração, a quem você precisa perdoar e pedir perdão. Coloque isso diante do Senhor, para que você possa, juntamente com a igreja, com os teus irmãos, tomar a ceia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Nós te amamos, ó Pai. Nós te amamos, Senhor. Continue com os seus olhos fechados. Meus irmãos, a mesa é para o filho. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, ou já faz um tempo que você está aqui, e você ama a palavra, você está gostando deste lugar, mas ainda você não fez uma oração a qual o Senhor mesmo fala, ao qual o Senhor, Ele deseja que você abra a sua boca para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. João 1,12, a palavra nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez você tenha passado em tantos outros lugares e nunca ouviu, você nunca ouviu, ou nunca fizeram essa oração com você, para que você aceitasse o Senhor como único e suficiente Salvador, e você saísse dessa condição de criatura e passasse a condição de filho. Não há possibilidade de ser um agente de milagres, se você realmente não for filho. Então eu gostaria de fazer esse convite. Se tem alguém aqui esta manhã, que nunca teve oportunidade de fazer essa oração, nunca ouviu, ou se já ouviu tantas vezes, mas nunca abriu a sua boca, publicamente, para aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, eu gostaria de fazer esse convite para você. E aí do seu lugar, se você estiver aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão para mim, levantasse o seu braço. Se você está aqui e você nunca aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, que você acene para mim, se tem alguém aqui nessa condição, para que você possa tomar a Santa Ceia conosco. Todos já aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador? Todos são filhos? Amém, glória a Deus. Senhor, estão aqui, Senhor, os teus filhos. Nós estamos, ó Pai, perante, Senhor, a tua mesa. E eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um desses elementos. O pão, o suco da vide. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque por amor a cada um de nós, o Senhor foi até o fim. E o Senhor demonstrou o teu amor por nós.
Glorificado seja o teu santo nome. Eu coloco esses alimentos agora, Senhor, oh Pai, ao teu dispor. Apresento eles a ti, o pão, o suco da vide. Tira todo o jugo sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. E os santifiquem, Senhor. Sim, os santifiquem, ó Pai. Que faça bem, Senhor, ao nosso corpo. E que seja realmente este momento, um momento de alegria e um momento de comunhão no meio da tua igreja. Glorificado seja o teu santo nome, é o que nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos distribuir o pão. Segure o pão na tua mão, para que a gente possa comer juntos. Amém? As estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo foi desenhado em tua majestade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, mais te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, mais te amo. Eu respondo ao teu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e amor me acolhem em tua santidade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, mais te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, mais te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, mais te amo. Amém. Todos receberam do pão? Tem alguém que ficou sem? As crianças entraram, né? As crianças estão aqui conosco, né? Segura então o pão na tua mão, fecha os teus olhos. Esse é um momento teu com o Senhor. O Senhor está aqui, Senhor, a tua igreja reunida. Mais uma vez, Senhor, nós glorificaremos o teu santo nome, exaltaremos o teu santo nome,
pelo amor, pelo teu amor por cada um de nós. Que este pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, que sirva agora como alimento para o nosso corpo. Renove, Senhor, esta comunhão contigo esta manhã, Deus, em nome de Jesus. Porque, Senhor, é uma alegria estar na tua casa, estar na assembleia, Senhor, juntamente com os meus irmãos, com os teus filhos, celebrando, Senhor, este momento. Glorificado seja o teu santo nome. Nós te amamos, ó Pai. Coma agora do pão, se alimente do pão e ore ao Senhor. Tem esse tempo com o Senhor agora. Fala para o Senhor que o Senhor o ama, que você o ama. Declare palavras de amor ao teu Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor que é infinito, Senhor. Obrigado porque mesmo sendo pecadores, o Senhor foi até o fim por cada um de nós. Obrigado, Pai, porque foi através das tuas mãos poderosas, o Senhor já escreveu o nome de cada um no livro da vida. Obrigado, e eu quero, Senhor, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E dos agentes de milagres ao qual o Senhor vai levantar no meio dessa multidão de pessoas. Glorificado seja o teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, Pai. Aleluia. Nós vamos agora distribuir o cálice. Segure então na tua mão, porque nós vamos tomar o suco da vida juntamente com a nossa família. Amém? Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Todos receberam do cálice? Amém. Gostaria que você ficasse em pé agora. Vá para perto agora da tua família. Vai para perto da tua família. E se você está aqui sozinho, você está sem a sua família, que você agora vá para perto da pessoa que está próximo de você. Dá uma olhada do seu lado. Ninguém fique sozinho agora, amém? Se tiver alguém sozinho, chama essa pessoa para estar junto com você. Amém? Aleluia. Vamos lá, a gente espera, não tem problema, tem os músicos, ninguém fique sozinho. Amém. Vamos esperar os irmãos se achegarem. Esse é o momento de comunhão, amém? Lembre-se, você é um agente de milagres. Você tem disposição para isso. Você tem coragem para isso. E principalmente, você vive em comunhão para que isso aconteça na sua vida. E esse aqui é um momento de comunhão. Amém? Vamos orar? Então, juntamente com a sua família, fale para eles. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus, porque primeiramente, Ele nos amou. E Ele fez de você um agente de milagres. Que você tenha a disposição, a coragem e ousadia, e viva em comunhão, para que você possa ver e experimentar dos milagres do Senhor sobre a tua vida. Eu quero neste momento abençoar a tua vida e também pedir perdão, porque se eu te fiz algo que magoou o teu coração, entristeceu o teu coração, e no meio da comunhão dos santos, eu lhe peço perdão. Eu te amo. Obrigado, Senhor, por este momento. Glorificado seja o teu santo nome. Amém. Tome junto agora com a tua família do suco da vide. E se alegre agora com ela. E ore com ela. Ore com a tua família agora. Levante a sua voz. Lembre, você é esse agente de milagres. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até este lugar. O Senhor nos fez filhos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor modificou, restaurou a nossa vida. Obrigado porque aquele sangue vertido na cruz, o Senhor nos deu vida. O Senhor fez com que todos os nossos pecados fossem perdoados. Nós glorificamos o teu santo nome. E mais uma vez eu te peço, Senhor, que nós possamos ser esse agente de milagres. Usa a nossa vida, que nós realmente tenhamos essa disposição, essa coragem e ousadia. E que nós possamos viver em comunhão contigo durante todo o tempo. Senhor, muito obrigado.
E nesse momento nós oramos, Senhor, a oração ao qual o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Abraça a tua família, beija ela. Deus abençoe. Amém. Abençoe a tua família agora. E assim como os discípulos, depois de terem tomado a ceia junto, eles entoaram um hino ao Senhor. E que você se alegre agora diante do teu Senhor. E que realmente essa canção, ela não apenas flua realmente como incenso agradável aos narizes do Senhor, mas que seja um momento de oração teu com o teu Deus agora, amém? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito
Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Sim, a Ele, Senhor, o Senhor, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Senhor, está aqui, Senhor, a tua igreja reunida, Senhor, em comunhão. E eu os abençoo agora, ó Pai, em nome de Jesus. E declaro sobre eles um mês abençoado, uma semana abençoada de vitórias. E que esses agentes de milagres sejam usados de maneira poderosa sobre essa cidade de Araraquara. Eu os abençoo em nome de Jesus. E que tudo aquilo que eles fizerem, onde eles tocarem as mãos deles, eles sejam abençoados. Que o teu Espírito, o Santo Espírito de Deus, os acompanhe em todos os lugares que eles forem esta semana. Glorificado seja o teu santo nome. Mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Deus te abençoe, meu irmão.